Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Felipe, acredito que esses 2 últimos jogos, o de hoje contra o Avaí e também contra o Juventude na última rodada, estão servindo para você analisar um pouco mais o time e até mesmo em relação à disputa da próxima temporada. Dá para dizer, na sua opinião, quantas contratações o Guarani terá que fazer já para a disputa do Campeonato Paulista? Boa noite, Marcos. O número exato a gente ainda está estudando, ainda está analisando, ainda falta uma semana de trabalho. A gente está finalizando essa análise, já pensando em alguns nomes sim, já tendo algumas posições que a gente já está buscando sim, mas focado também nesse grupo para terminar bem, porque é importante, porque uma temporada acaba entrando na outra e a gente precisa terminar bem. Hoje eu estou feliz porque a gente conseguiu voltar a ser o Guarani e voltar a sustentar o jogo o tempo todo. Apesar do Renan estar voltando de 10 dias de inatividade, apesar do Todinho estar um longo período de lesionado, estava voltando hoje, a gente conseguiu sustentar o nosso jogo, voltar a ser o Guarani. Isso é importante para agora? Não, isso é importante para o Campeonato Paulista. Se a gente terminar bem, é o nosso desejo, fazer uma boa semana, fazer mais um bom jogo contra o Juventude, para que a gente, nessa pausa, que não é uma férias, uma pausa, a gente termine bem e volte bem já no início da preparação para o Paulista, para iniciar o Paulista de maneira forte, de maneira como a gente vai acabar a competição. Se a competição tivesse mais jogos, tivesse no meio dela, se a gente tivesse passado com esse programa do Covid no meio dela, com certeza a gente, nas próximas rodadas, retornaria a vencer, como hoje mereceu a vencer e voltar a ter sequência de vitórias, a pontuar. Então, assim, me deixa feliz, porque é o que eu pedi a eles antes do jogo, que a gente conseguisse sustentar o nosso jogo, que era esse o desafio, não contra o Avaí hoje, até porque a gente não está lutando por nada na tabela. O desafio hoje era a gente sair desse processo de Covid, sair desse processo de estar mal fisicamente, de não conseguir sustentar um jogo e sustentar como a gente fez hoje. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Felipe, boa noite. Você na última coletiva falou bastante de ter autonomia para contratações, para a montagem do elenco. E o Guarani tem no clube, na sua diretoria, o departamento de futebol, um profissional que, entre as atribuições, também é essa, de montagem de elenco, que é o Michel Alves. E a gente imagina que para o Guarani ter sucesso aí na próxima temporada, precisa que haja um alinhamento de ideias entre vocês dois. Eu queria que você falasse da afinidade de ideias suas com a do Michel Alves, se existe isso, se vocês têm aí o mesmo pensamento de filosofia de futebol, questão também de características de jogadores, para que isso aconteça, pensando numa montagem de elenco para 2021. Isso acontece, Carlos, porque é natural. O modelo de jogo é do treinador, as características dos atletas que ele vai usar naquele modelo de jogo é mais do treinador. E o Michel tem um olhar muito bom também de mercado e traz essas opções dentro do que a gente passa, da característica do atleta, do que a gente deseja, do que a gente conhece também do mercado. Então há uma troca, a questão de negociação é com ele, eu não me meto nessa parte financeira e de negociação com o empresário, é o Michel, mas a questão técnica do modelo de jogo, você optar por uma característica tal ou outra, é do treinador, isso é em qualquer clube, e esse alinhamento, o que puxa, o que nunca dá errado é quando se pensa no clube. Quando várias pessoas estão trabalhando em prol do clube, o objetivo é do Guarani crescer, e esse eu tenho certeza que é o nosso objetivo, do presidente, do Michel, de todos os funcionários que ali estão. Não tem desalinhamento, é sempre um alinhamento, pode haver uma opinião diferente, mas no final das contas é o Guarani que a gente está pensando e assim vai continuar pensando para que a próxima temporada seja boa, essa é a minha esperança. Vinícius Barel, Rádio Brasil. Nos últimos 2 jogos, o Guarani perdeu 2 jogadores por expulsão. Você acha que isso é questão do jogo ou é o controle emocional de Lucas Crispim e de Valber que poderia ser diferente? Não, eu acho que assim, cabe até uma análise de um lance e de outro, mas eu fico com o que a gente está recuperando após a Covid, Conseguir jogar um jogo num campo pesado, com alguns atletas ainda retornando da Covid,
outros retornando de lesão, como o Todinho, você conseguir jogar contra uma equipe que está brigando pelo acesso, a gente poderia estar, se não fosse a Covid, mas no campo do adversário e jogar como a gente jogou, nós voltamos hoje a ser o Guarani. Isso me deixa muito feliz, independente do resultado. Isso nos dá a esperança de terminar com a próxima partida bem, com vários atletas já num bom ritmo, porque esse agora é o principal objetivo. Eles terminando bem, após a pausa a gente retornando, com certeza a gente vai começar o Paulista muito forte. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Felipe, boa noite. É claro que o Guarani queria o resultado, né? Não porque não tem mais condições, mas um jogo como esse, mais do que a questão de pontuação, serve muito mais para o treinador já começar a observar elenco, possibilidades até para a formação da temporada próxima, ou isso já está muito definido na sua cabeça e também da direção, aqueles que vão ficar e aqueles que não permanecerão, Felipe? O futebol é muito dinâmico, você não pode cravar numa semana o que vai acontecer daqui a 10 dias, não. Você tem uma noção e a cada jogo, a cada treino, a cada situação adversa, a gente está analisando, a gente está pegando o que o atleta corresponde, e a gente está usando sim essa reta final para essa análise final e principalmente para que a gente, depois do que a Covid fez com a gente, terminar num bom ritmo. É importante para o Campeonato Paulista a gente terminar a próxima semana com os atletas num bom nível físico, jogando nesse ritmo que nós jogamos hoje. Isso me deixou muito feliz hoje. A gente merecia a vitória hoje, fizemos por merecer, jogamos muito bem. E vários atletas foram acima da média. Isso, depois da tempestade que nós passamos, sem enxergar o Guarani jogando assim de novo, me deixa muito feliz. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Felipe. Hoje tiveram duas situações muito importantes que decidiram o jogo. Primeiro, a desatenção na zaga, no primeiro gol, né? Mais uma bola aérea. E segundo, perdeu muitos gols. Você acha que são os dois problemas maiores do Guarani hoje? É a finalização e a bola aérea? Não, essas questões são ajustes, mas eu sou sincero. Né? Minha maior preocupação hoje era a gente sustentar o jogo. Voltar a ter o padrão durante mais tempo. Né? Nós conseguimos contra o Vitória ali no primeiro tempo, até os 35. É muito difícil para muitos atletas que estão retornando da Covid. O Renan nem treinou e já jogou hoje muito tempo. Então, assim, o desafio nosso é com a gente mesmo. De jogar o que a gente jogou hoje e merecia a vitória, apesar dos deslizes dentro da partida, que é normal, mas trazer de novo uma performance muito boa coletivamente e individualmente também. Tem atletas crescendo, tem atletas desempenhando bem de novo, após essa tempestade que foi a Covid. E vale lembrar, nós estamos com 10 atletas retornando aos treinos hoje, lá em Campinas, e mais 3 ou suspensos ou com lesão, como o Bedu, com uma dor no joelho. Enfim, são 13 desfalques e a gente chega aqui contra o Avaí, ainda joga melhor do que o adversário e volta a produzir o que produzia antes dessa tempestade da Covid. Isso é de enaltecer, a gente está retornando ao nosso caminho e isso nos dá também uma expectativa muito boa para o Paulista. Pois não, Washington Mello, Canal Esportes Online. Felipe, hoje você teve a oportunidade de contar com mais jogadores recuperados aí da Covid-19 e o Guarani, apesar da derrota, apresentou, né, um futebol competitivo. Teve várias oportunidades, 2 bolas na trave e foi castigado no final. Fica, né, um gosto amargo que se não fosse esse surto de Covid, o Guarani poderia estar disputando aí uma vaga entre os 4 primeiros colocados? Boa noite, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza absoluta que se não fosse esse processo que entrou dentro do clube e devastou nossa equipe, eu não tenho dúvida que a gente estaria brigando. Se iria conseguir ou não, eu nem sei se a gente estava preparado para a Série A, o Guarani, depois de tudo que nós vivemos nessa temporada. Mas que estaria brigando até o final, eu não tenho dúvida. Até pelo que a gente apresenta, com vários desfalques, como foi hoje. Assim, você falou do retorno de muitos atletas, não, ele só voltou o Renan.
Da galera que ainda está parada, são 10 atletas retornando hoje da Covid, são mais dois suspensos, que é o Crispim e o Sávio, titulares da equipe, e o Bidu, que retornou, ainda sente um pouco uma dor que ele vinha sentindo antes e não viajou. Então hoje só que retornou o Renan e com um treino só, coitado, jogou muito, correu, ajudou a equipe. Nós estamos passando por essa tempestade e eu fico feliz que a gente esteja passando e que tem uma semana agora para deixar todo mundo num bom nível, para que a gente inicie a preparação do Paulista com esse futebol, com esse ritmo, que eu tenho certeza que aí nós vamos fazer um bom Paulista. E volto a repetir, o objetivo principal da próxima temporada é o acesso na Série B, é brigar por ele desde o início e não ter essa luta como foi esse ano. O Guarani, além da Covid, fez um início de competição muito ruim. Então, a gente tem que lembrar isso. O América, no passado, muitos falam que também não subiu com o jogo do São Bento, também. Mas o início do América, os primeiros 9 rodadas, foram 5 pontos. Então, assim, o que a gente fez aqui, o que a gente fez ano passado, plantou muita coisa para a temporada seguinte que seja boa. É o que a gente fez nesses 3 meses e meio. E jogar hoje que a gente jogou, apesar das dificuldades dos desfalques, me deixa muito feliz novamente. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Felipe Conceição. O Guarani vem fazendo bons jogos, mas o desempenho não está sendo o suficiente. Você consegue identificar o motivo do que está acontecendo? Covid. É isso que está acontecendo. O Renan hoje treinou, volto a repetir, apenas uma vez. Vários atletas ainda estão retornando ao ritmo que tinha antes de pegarem a doença. E nós ainda não temos o grupo completo. Viajamos com todos, só ficou o goleiro Jefferson, Campinas, apto para vir. Ou seja, são 13 atletas que estavam em Campinas sem condições de vir, seja por Covid, ou suspensão ou lesão. É um momento complicado que a gente está saindo dele na última semana. Isso é bom para a próxima temporada. O desempenho hoje foi espetacular. Nós fomos muito mais equipe hoje do que o adversário e merecíamos sair com a vitória. É um processo normal depois dessa tempestade e estamos no caminho certo de novo. Me deixa feliz. Lucas Rossafa, Correio Popular. Boa noite, Felipe. O Guarani teve nos últimos dias a participação do Pedro Acorce nas atividades e é um atleta que no momento não tem contrato junto ao clube. Gostaria de saber os seus planos para este jogador a partir da próxima temporada, já de olho no Campeonato Paulista. Existe a possibilidade dele fechar um contrato em definitivo, mais um com o Guarani, já pensando na próxima temporada? Sim, isso é um processo interno que está acontecendo, junto com o nosso processo de valorização dos atletas da base, de reformular o elenco em cima desses atletas, de ter um Guarani com uma identidade cada vez maior. A gente tem um bom trabalho desenvolvido na base e a gente tem que aproveitar isso. Todos os clubes no Brasil, a maioria pelo menos, usa essa receita como salvação e tem que usar realmente. Assim, a maioria dos clubes brasileiros passam por dificuldade e que se não tiver esse processo ou alguém que o faça com coragem, a médio e longo prazo vai sofrer muito. É por isso que eu falei em outros momentos que a médio e longo prazo o Guarani sustentando esse trabalho já está na frente de muitos, porque a gente já iniciou e está tendo coragem de fazer. Estamos terminando o ano com vários meninos, com vários meninos, jogando ou como opção, outros treinando no elenco, e o Pedro vai fazer parte desse processo. É um menino com potencial, que gosta do Guarani, é da casa, foi formado aqui, a gente vai desenvolver com ele o mesmo trabalho e vai nos ajudar e vai enriquecer ainda mais esse processo, além de outros meninos que também vão ser incluídos na pré-temporada, enfim. Não é fácil fazer esse processo, mas nós junto com o pessoal da base, estamos unidos para que o Guarani não saia dele, porque é esse o caminho para deixar o Guarani cada vez mais forte. Terminamos aqui as perguntas dos companheiros de imprensa. Deixa a sua mensagem aí para a torcida do Guarani no final dessa entrevista, por favor. Dizer que a tempestade está passando. A próxima temporada eu tenho certeza que vai ser de muitas vitórias, de muitas alegrias, e que ela continue com a gente, porque a gente está no caminho certo e vai ser um clube que vai dar cada vez mais orgulho para ela. Grande abraço a todos.